Olá, muito boa noite. Direto de Brasília, mais um Frente a Frente, que nesta semana, depois ali do evento de Lisboa, do qual eu tive a honra de participar, inclusive fazer uma palestra, agora estamos de volta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, querendo votar a reforma tributária. Ele quer fazer a regulamentação para colocar esse tema como legado do seu mandato. E para discutir este e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o deputado Raymond, ele que é do PT do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Denise, eu que te agradeço, a você, ao Zé Maria e também a todo mundo que nos acompanha pela Rede Vida de Televisão, aqui no programa Frente a Frente. Uma alegria muito grande estar aqui conversando. Acho que esse tema da reforma tributária e outros tantos que certamente trataremos aqui, ele é muito urgente e tem uma consonância direta com a vida das pessoas. É um tema do qual nós não podemos nos afastar. A gente sonha há muito por uma reforma tributária que dê consequências a nós diminuirmos as desigualdades, a nós enfrentarmos os reais problemas que o Brasil, esse gigante, né, maravilhoso que é o nosso país, tem que enfrentar. É isso, esse tema vai tomar conta aí do debate mais à frente, né, Zé Maria? Muito boa noite. Sim, é importante. Boa noite, Denise. Boa noite, deputado. Boa noite a você. Olha, a política, você sabe, faz a sua vida, a casa que você mora, a educação dos seus filhos. Por isso que é importante a gente conhecer a política por dentro, as entranhas aqui da capital federal. Isso é muito bom. Brasília está naquele momento, né, da disputa dos municípios. É o local onde se faz a verdadeira política. Por isso, os deputados e senadores estão de olho exatamente lá. E essa conversa com o deputado Raymond vai ser muito importante, muito boa. Ele foi vereador gasta sola de sapato, né? Caminha na cidade, vai até o problema e traz exatamente nesse mandato dele de deputado federal essa experiência aqui para os debates no plenário da Câmara dos Deputados. Deputado, hoje o debate político ele está muito estressado, né? Mas eu tenho visto ali pesquisas, até com o uso da inteligência artificial, de parlamentares, colegas seus, mostrando que isso aí está distendendo e que há uma nova situação. O senhor está sentindo isso? Pois é, você sabe que a polarização que nós acabamos enfrentando no país, polarização essa que não esteve apenas presente dentro do parlamento, mas que se estendeu, né, pelas ruas do nosso país, pelos nossos diversos lugares de convivência humana. Essa polarização, a gente sente ela muito dentro do parlamento. E, de certa forma, ela, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, porque eu tenho muito orgulho de ser da classe política. Eu acho que a política, ela é uma ferramenta que cai na minha vida, que me chega como uma ferramenta que eu considero importantíssima para ajudar no processo de transformação da minha sociedade, do meu país, do meu povo. Mas eu falo com tristeza no sentido de que parece que o parlamento tem incentivado essa polarização. Nós precisamos compreender, e eu tenho isso muito claro comigo, sempre tive, aliás, que o debate ele é de uma riqueza enorme quando as divergências acontecem. E a divergência, ela não é absolutamente negativa. A divergência, ela é saudável. Pensar diferente, trazer argumentos diferentes, trazer conotações diferentes, visões de mundo diferentes, cosmovisões diferentes, né? Eu nasci numa cidade de 8 mil habitantes e moro numa cidade de 7 milhões de habitantes. Então, eu tenho uma cosmovisão da minha infância que eu achava que o mundo acabava ali naquelas montanhas de Minas. Depois eu vou ao Rio de Janeiro, viver nessa cidade grande, generosa, bonita, e nessa cidade eu encontro uma diversidade. Como é que eu levo o meu mineirismo para o Rio de Janeiro, a minha cidade pequena, a minha pacata cidade, e digo assim, eu vou me enclausurar, eu vou me encapsular e o meu mundo é aquele mundo de lá. Não, o meu mundo ele vai ganhando novos contornos. E acho que na discussão política, eu costumo dizer até que tenho saudade do tempo em que a gente tinha um debate entre esquerda e direita, né? Agora a gente tem extremos, né? E os extremos normalmente são muito ruins. Agora, a tendência é o processo eleitoral acirrar essa polarização novamente, né? Vem aí um refluxo, mas de repente, pá,
pode aumentar. Como é que está essas conversas no Rio de Janeiro? Pois é, você sabe que o Rio de Janeiro, nós passamos por um processo que a política precisa de se reencontrar. Nós temos no Rio de Janeiro, o nosso estado, um estado muito desindustrializado, um estado muito rico potencialmente. Hoje pela manhã nós fizemos um debate na Câmara Federal, uma audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, onde nós discutíamos os institutos de pesquisa ligados ao MCTI, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Das 17 unidades de pesquisa existentes no Brasil, 6 estão no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é essa potência, mas está desindustrializado. E eu, de certa forma, tenho para mim que essa desindustrialização, essa desorganização do meu Estado, em contraste com a sua potência, ela se dá por conta de um caminho político que a gente precisa aprimorar. Né? O deputado, o senhor é de Conceição do Mato Dentro, né? Eu sou de Conceição do Mato Dentro. Terra Desaparecido? Terra Desaparecido de Oliveira, que foi governador de Brasília, ministro da Cultura, embaixador em Portugal, deputado federal. Né? Isso. O filho dele que é prefeito. O filho dele é atual prefeito em Conceição, Zé Fernando de Oliveira. O Fumar é de Conceição, uma área muito bonita de Minas Gerais, né? É verdade. Essa sua formação, por isso o senhor é professor de teologia, né? Sim. Essa sua formação de teologia, de interior, indo para o Rio de Janeiro, de certa maneira, deságua na política? O senhor acha que isso aí interfere no dia a dia das suas atividades? Eu acho que deságua muito, sabe? Eu sou da década de 60, né? Não conflita? Não conflita. Eu acho que não conflita mesmo, né? Na verdade, assim, eu acho que o chão que me forma politicamente é o chão da vida do povo mais pobre. O chão das comunidades eclesiais de base, inclusive de onde nasce, de certa forma, o PT. Nasce uma linha, né, da reflexão teológica, que é a teologia da libertação. Nasce uma linha da reflexão teológica, que é a teologia bíblica, né, de Carlos Mesters, né, nosso mestre da leitura popular da Bíblia. Nasce da luta pela terra e nasce dessa consciência de que a gente tem que ter dentro de si uma inquietude permanente para não se conformar com o que nós vemos, mas ter a consciência de que o que nós vemos é o que nós temos e a gente precisa transformar, né? Conforme, né, para lembrar aqui, Santo Agostinho, né, o nosso bispo africano do século IV, né? Ele dizia que nós somos mantidos por uma dimensão da vida que é a dimensão da esperança. E que a esperança tem 2 filhas. Uma delas é a indignação e a outra delas é a coragem. A indignação para a gente olhar para esse mundo e saber, esse mundo é o nosso. Não adianta querer estar no mundo da década de 30 ou estar no mundo do ano 2050. O nosso mundo é o mundo do ano de 2024 agora. Né? Mas nós temos que olhar para a realidade, nos indignarmos com aquilo que nos tira a capacidade de vida nossa ou de quem quer que seja e depois ter coragem para mudar. Então, a minha formação teológica é essa. E sabedoria para saber a diferença de um para o outro. De um para o outro. E acho que isso é... Ele fala muito dessa sabedoria. E isso é profundamente político. Né? Eu acho que esse é um caldo político que me leva, por exemplo, no parlamento, a dialogar com os meus companheiros de bancada, mas a também não me estressar, né, a ponto de perder relação com os companheiros, com os deputados, meus pares da extrema-direita. Que Raimon, como é que você consegue dialogar com esse pessoal? Dá para dialogar. O que não dá é para ceder algumas questões que nos são cláusulas pétreas e que acho que para eles também algumas são cláusulas pétreas. Não cedamos nessas, mas dialoguemos. Eu acho que esse é um caminho político que a minha formação na teologia, nas comunidades eclesiais de base, a minha formação me levou para isso. E o meu caldo político das Minas Gerais, que é uma escola política que eu considero muito bacana. Mas a gente estava falando, antes da gente fazer esse grande parênteses, a gente estava falando das eleições no Rio de Janeiro. E... Parece até que eu fugi dessa conversa, né? Mas na verdade foi eu que provoquei esse lado mais pessoal. Aí o Zé Maria, na verdade, quis terminar aquele lado mais pessoal que o senhor estava abordando no início, e eu que sou mais ansiosa, já estava indo para a eleição no Rio de Janeiro, que está sendo praticamente pautada por essa polarização, né? Claro. Eu queria saber como é que vai ser trabalhado isso, porque a gente tem lá o prefeito do Rio, que quer inclusive fazer uma chapa única,
né, sangue com puro. o PSD, puro sangue, né, assim, Sim. uma chapa que seja ele de candidato e o deputado Pedro Paulo de vice. O deputado Pedro Paulo é do PSD do Rio de Janeiro, mesmo partido hoje de Eduardo Paes. Mas o PT reivindica a vice, porque vai apoiá-lo. Claro. Como é que está essa situação? Vai se fechar? Vai se aceitar uma chapa única do PSD, o que se defende aí, uma chapa puro sangue, conforme defende Eduardo Paes? Denise, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós temos o governo do presidente Lula, que é muito generoso com o Rio de Janeiro. Lula esteve agora domingo lá na favela do Aço, em Santa Cruz, entregando o projeto Minha Casa Minha Vida. O Eduardo Paes não tem absolutamente nada a reclamar da generosidade do governo federal, do governo do presidente Lula. E nós compreendemos que há uma expectativa do PT, e eu compartilho dessa expectativa, de que Eduardo Paes ceda e entenda que é importante para a governança do Rio de Janeiro ter uma vice-prefeitura indicada pelo Partido dos Trabalhadores. Temos nomes para indicar. Então, até tenho dito Quem são os nomes? Até tenho dito isso, sabe, Zé Maria? Tenho dito que se por um acaso, pela própria conformação política que eu faço no Rio de Janeiro e que muitos dos meus companheiros do PT fazem no Rio de Janeiro, se Eduardo Paes insistir com essa ideia de manter uma candidatura puro sangue, uma candidatura do PSB e PSD e PSD, não cedendo a vice-prefeitura para o Partido dos Trabalhadores, eu particularmente e um grupo significativo do PT não reuniremos condições para fazermos de fato uma campanha sangue nos olhos, uma campanha que a gente com vontade, se empenhe para ela. Então, a expectativa é essa. A expectativa é que Eduardo Paes ceda a vice-prefeitura para o PT. Temos lá o Adilson Pires, né, que é o nosso secretário municipal de assistência social, agora licenciado, exatamente nessa perspectiva de ser o candidato a vice do Eduardo Paes. Já foi vice do Eduardo Paes, tem uma ótima relação com o Eduardo Paes e tem o nosso apoio, tem o apoio meu, o apoio de... Por que não lançar candidatura própria, deputado? Porque nós ficamos um pouco nessa perspectiva de entender que no Rio de Janeiro, a velha máxima, né, de que a gente no Rio de Janeiro precisa de enfrentar o pior, né? E a gente tem lá uma candidatura, que é uma candidatura que nos assombra, que eu aqui não vou citar porque em respeito, né, à pessoalidade, mas temos um caminho no Rio de Janeiro que é um caminho de muita polarização. O Rio é isso, né? O Rio é o nascedouro dessa polarização, infelizmente. Porque é o berço político o berço político do ex-presidente da República, né? E o candidato dele vai ser o Ramagem. O Ramagem é o candidato dele, do PL. Pois é, então a gente tem essa tarefa de não ceder, né? De não ceder isso para a gente poder avançar. Porque a gente já viveu épocas no Rio de Janeiro, é engraçado, estou me lembrando aqui agora, em que o presidente Lula ofereceu, quero ajudar, né, a prefeitura e o prefeito à época, que hoje já dialoga bem mais conosco, que é o ex-prefeito César Maia, atualmente vereador do Rio de Janeiro, foi meu colega na vereança do Rio, dispensou a ajuda do governo federal. A gente corre o risco de, na dificuldade que a gente tem, por uma questão de polarização e de antecipar as eleições de 2026, uma candidatura exitosa, por exemplo, do Ramagem, pode dizer assim, nós não queremos diálogo com o governo federal. Isso será muito ruim para o Rio de Janeiro. Muito ruim. Então, nós estamos nessa perspectiva de não romper esse processo de diálogo com o governo federal. Mas eu insisto, nós queremos a vice-prefeitura e, se isso não vier, será muito difícil a gente ter um engajamento adequado à campanha do Eduardo Paes. O senhor pode observar, por exemplo, assim, o não lançamento de uma candidatura no Rio de Janeiro é uma máxima. O PT está enfrentando dificuldades nas capitais, né, e nas grandes cidades. Não tem nenhuma capital onde um candidato do PT esteja na frente. Eu acho que só aqui em Goiânia, né? Goiânia, estamos bem em Porto Alegre, com a Maria do Rosário. Maria do Rosário subiu lá, mas está liderando ainda. Ela está liderando as pesquisas. O que está acontecendo aí com o partido que é poder e, tradicionalmente, o partido que é poder tem uma possibilidade maior de eleição nas capitais? Quer dizer, o PT está se interiorizando?
Não, acho que o PT precisa de ganhar as capitais e essa tem que ser a nossa perspectiva, né? Mas nós também sabemos a necessidade, né, de dialogar com outras frentes, com outros partidos, e por isso acho que São Paulo a gente está lá apoiando o Boulos com possibilidade real de elegê-lo, né? Nós estamos no Espírito Santo com o Coser, com possibilidade de avançar um pouco mais. Em Belo Horizonte estamos fazendo um bom debate com o nosso querido Rogério Correia. Quer dizer, tem debates nas capitais, mas nós também compreendemos que o governo, que é um governo de coalizão, diz para nós assim: nós ganhamos em 2022 a eleição, Bolsonaro perdeu a eleição, isso é fato, mas nós ainda estamos por ganhar o governo, é uma luta cotidiana, né? Tá certo. Conversa boa aqui com o deputado Raymond, e você sabe que nós aqui da Rede Vida trazemos sempre políticos que possam conversar com todos os setores, né? Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta. Salve, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Raymond, ele é do Rio de Janeiro, foi vereador no Rio de Janeiro, é mineiro, mas foi vereador no Rio de Janeiro, professor de teologia e deputado federal. Está fazendo um mandato muito bom, discutindo temas polêmicos, e esta é a história da política, a definição da vida de todos nós. Deputado, o senhor ontem estava na tribuna, né, num projeto importante sobre a violência contra a mulher. Aqui no Distrito Federal, os dados assim, mostram um aumento muito grande da violência contra a mulher, de feminicídio. E eu vejo que o país inteiro está ou discutindo isso ou avaliando isso. O que está acontecendo? Quer dizer, aumentou o número de reclamações, aumentou o número de denúncias, ou realmente é assim, sempre foi assim? Pois é, eu acho sim, as estatísticas dizem para nós que o feminicídio ele é muito forte, né, na sociedade brasileira, e a violência contra as mulheres, mesmo as que não chegam a assassiná-las, mas é uma violência que cala todos nós. E envolver-se com isso é importante. Lembrando que existem, inclusive, vários tipos de violências, né? A gente tem casos de mulheres que são queimadas, mulheres que são agredidas, são mulheres esfaqueadas, mulheres que recebem tiros, mulheres que ficam adoecidas, né? E a gente... Algumas que não são agredidas, assim, que é muito grave, mas também são humilhadas, que tem a violência econômica, né? É violência psicológica, não tenha dúvida. Eu gosto sempre... Mas o que está acontecendo? Aquela velha máxima machadiana, né? Aumentou o número de denúncias ou aumentou a violência? Eu acho que aumentou o número de denúncias, mas a violência também tem sido numa escalada. Porque quando a gente falou no bloco passado sobre a polarização na política, isso tem uma correlação direta, né, Zé? Porque você acaba dizendo assim, olha, alguém tem que ser dono de alguém, né? E numa sociedade onde o machismo é uma realidade, né? Nossa sociedade é uma sociedade muito machista. A minha geração, eu tenho 62 anos, a minha geração é uma geração que, de certa forma, dizia assim, olha, as meninas à cozinha e os meninos à rua brincando, né? Essa era uma realidade. Inverter isso é uma luta, de modo particular de nós homens, de uma conversão diária, de entender que essa não é uma realidade humana, né? Uma realidade que nos desumaniza na nossa relação com as mulheres. Então, eu acho que a violência sempre houve. As violências, na verdade, às vezes eram mais veladas. Quando você tem o advento da Lei Maria da Penha, onde as mulheres são chamadas a denunciar um pouco mais, quando você tem as DEANs, a Delegacia de Atendimento à Mulher, quando você tem a Patrulha Maria da Penha, quando você começa a botar luz sobre isso, as mulheres, de certa forma, já se encorajam mais, né? O fato de delegacias hoje estarem abertas 24 horas, né, para atendimento aos casos de violência contra a mulher, já é um outro dado que aumenta a possibilidade, porque uma mulher agredida às 8 horas da noite, né, pelo seu companheiro, porque as agressões
normalmente são feitas dentro de casa, na sua maioria, né? Então, uma mulher agredida pelo seu companheiro às 8 horas da noite, ela teria que esperar às 8 horas da manhã do dia seguinte. E aí esfria, né? E agora uma mulher que é agredida às 8, 10 horas da noite, que ela sabe que ela pode sair de casa e encontrar um amparo, encontrar uma delegacia aberta para ela fazer uma notificação, acho que isso aumenta também as notificações. Ela isso tem é muito importante. mais, né, condições de fazer a denúncia e ainda tem aquele caso, a gente vê muito isso, de pessoas que são despreparadas nas delegacias para atenderem as mulheres. Chega lá e fala, será que foi isso mesmo? É isso mesmo. A senhora não está exagerando? Né? O que você fez para merecer isso? Precisa preparar também as pessoas, né? E como é que está isso? Me permito contar um caso para elucidar isso, Claro. para exemplificar isso, né? Em 2023, eu estou contando isso aqui e não vou citar nomes, né? Mas vou citar a proximidade, né? Eu tenho uma sobrinha, né, de 30 e poucos anos, que ela foi agredida pelo companheiro, pelo namorado, que desferiu sobre ela 6 tiros. 6 tiros. Nossa. Isso em fevereiro de 2023. Essa menina salvou-se, né? Não veio a óbito, está recuperada, fisicamente recuperada, mas emocionalmente ela não vai se recuperar nunca. Não. Né? Alguém que leva 6 tiros e que depois tem uma advogada, né, do rapaz que a agrediu, que depois foi preso, a advogada tentando sustentar uma tese de que ele agiu em legítima defesa. Ora bolas, como é que alguém dá 6 tiros em alguém em legítima defesa, inclusive 2 tiros pelas costas, porque ela tem 2 balas alojadas no ombro, uma mandíbula toda estraçalhada, um tiro na perna e 2 tiros nos braços. Então, essa é uma realidade. Por que eu estou trazendo esse fato? Porque essa é uma realidade que ela é clamorosa e a sociedade toda precisa estar atenta a ela. Né? A violência contra as mulheres, ela diz para nós que a gente está fugindo daquilo que é minimamente humano na nossa relação. Então, eu acho que os casos aumentam, né, porque a gente ainda está numa escalada, a polarização da política, etc. Isso também acaba, de certa forma, regando essa sementinha do machismo, de gente que acha que pode. Nesse caso da minha sobrinha, exatamente isso que você, não sei se o áudio pegou quando você falou o que você fez para merecer isso, você comentando isso, né? A pergunta que se faz na pergunta que se faz na delegacia. Não são todos, né? Um deputado na Câmara, quando eu citei esse fato em março, abril do ano passado, ele exatamente fez esta fala, né? Preciso saber o que ela fez para merecer. Então, horror, olha o né? nível. Isso ainda de um deputado? Um deputado. Então, olha o nível que a gente está. Né? Então, eu acho que ontem o projeto, acho que ele foi muito bom. O projeto da Nelly Aquino, né? uma deputada de Minas Gerais, se não me engano, do Podemos. Acho que do Podemos. Eu não tenho certeza. Acho que do Podemos. Mas uma brava deputada, foi presidenta da Câmara de Belo Horizonte, agora é deputada de primeiro mandato, fez um projeto primoroso, que é um projeto de conceder um selo às cidades que fazem o enfrentamento. Né? Uma coisa simples, singela, mas ao mesmo tempo a cidade, para receber um selo de cidade da mulher, né, ela tem que ter alguns critérios. Um dos critérios, por exemplo, é estabelecer uma secretaria que vai cuidar desse tema. Um outro critério que vai ter é o combate à questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. O projeto ainda vai para o Senado? O projeto ainda vai ao Senado. Foi aprovado ontem na Câmara. Existe, na verdade, deputado, uma violência geral no Brasil. Nós estamos vivendo uma epidemia, né? Não é só contra a mulher, mas contra diferenças raciais, sexuais e até de classes, né? Quer dizer, a violência no Brasil está muito alta em todos os sentidos. Generalizada, né? Briga no trânsito até, as pessoas já saem atirando. O que assusta é a interiorização dessa violência. Essa semana, uma reportagem no Fantástico falava de violência dentro dos aviões. Viram isso? Sim. Dentro dos aviões, as pessoas estressadas, brigando. E nas filas, é impressionante, porque em Lisboa, a migração fica depois das lojinhas ali, né? A pessoa passa no detector, tem as lojinhas, depois tem a migração, para ir para os portões de embarque.
e tinha um voo, pessoas atrasadas para pegar seu voo, pedindo, por favor, eu posso passar na fila? E a fila da migração estava grande. Ah, não, o quê? Vai passar o quê? Mas uma brigalhada. Eu falei, meu Deus do céu, onde estamos chegando, deputado? Mas sabe que em contraponto a isso, até retomando Santo Agostinho, quando fala da esperança, a gente também precisa entender que também há o crescimento de uma consciência. Né? Os nossos meninos hoje, a nossa juventude hoje, ela já sabe, né, que a agressão à mulher, não que ela vai ser penalizada ou que ela vai pagar por esse crime. Ela sabe também isso, mas já começa a criar uma consciência de que o que é diferente tem que ser respeitado, né? De que a mulher não pode ser objeto de agressão dos homens, que um menino, ele não pode mais, não recebe mais, não que não receba, né, de todos, mas já recebe menos aquela informação, eu solto meus meninos e prendo minhas meninas. Quer dizer, essa consciência, em contraposição a isso, até nessa perspectiva da esperança, de que a gente tem a indignação diante desse quadro e a coragem para fazer a mudança, acho que a sociedade num todo está fazendo a mudança. E política pública ajuda na mudança. Esse projeto mesmo é um projeto que ajudará na mudança, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Agora, o que é mais importante? É preciso mais leis ou é uma questão mesmo de educação e de virar a chave dessa questão que já é uma violência estrutural? O que falta? Eu acho que uma coisa não está desligada da outra, né? Porque o processo pedagógico existente na lei, se ele não estiver lá, a lei ela é morta, né? Toda lei tem que ter um processo pedagógico. Quando você tem uma lei que você estabelece uma sanção, uma multa para alguém que comete um crime ou uma penalidade para alguém que comete um crime, esta lei ela tem um caráter pedagógico. Então, essa lei, o Brasil tem muitas leis e muitas não são cumpridas. É verdade. É verdade, porque nós precisamos de resgatar, e aí vai o parlamento que faz as leis, a sociedade que provoca o parlamento para fazer as leis, e depois o executivo, os governos, as governanças, aqueles que dirigem os rumos do país, das cidades, dos estados, que eles acabam fazendo o quê? Eles acabam pegando essas leis e dizendo assim, agora vamos dar consequência a elas. E aí é processo pedagógico, é a discussão com a escola. Imagina um projeto desse, chegando numa cidade em que o prefeito diz assim, olha, eu quero receber o selo de Cidade da Mulher. Cidade da Mulher, quero receber esse selo. E aí na escola se discute isso. Aí na escola tem lá o filho de um vereador, ou o filho do prefeito. Vai chegar em casa e falar, pai, a gente tem uma lei agora que foi produzida em Brasília que diz que se a gente proteger a mulher, a cidade ganha um selo, isso é bacana. Essa consciência vai crescendo. Então, a lei tem esse caráter pedagógico que eu acho bastante bonito, que, aliás, é o que me encanta no processo legislativo. Né? Me encanta, porque é dinâmico, né? É engraçado porque, geralmente, quem vem do Executivo e cai aqui no Congresso Nacional se assusta. Porque o Congresso ele é de debates, de ideias, como essa conversa que nós temos aqui. Isso é importante porque você raciocina, você aprende, vê as ideias. O Congresso é assim. Já quem vem do Executivo, governadores, prefeitos, estranha a falta de objetividade do Congresso. E eu assusto quando o senhor diz dessa beleza do debate no Congresso, que muita gente não presta muita atenção. Porque há também uma expectativa de muita gente de que a gente esteja na política e não goste da política. Né? De que a gente esteja no parlamento e só critique o parlamento. Eu falo do meu Rio de Janeiro, né? da cidade que me acolheu há 35 anos, que eu amo e que sou amado por aquela cidade. Eu falo das suas dificuldades, do seu processo caótico, às vezes da questão da segurança pública, da violência, dos desmandos políticos, mas eu resgato também a beleza dessa minha cidade. A minha cidade é grande, é magnífica, né? É de uma potencialidade enorme. Uma das mais bonitas do mundo. E também o parlamento é a mesma coisa. Não é a fala de um deputado que se extrema ou que seja extremista de uma ponta ou da outra, que, de certa forma, destitui todo o diálogo da política, não é a fala dele que determina a minha posição ali. A minha posição ali, ela está marcada por algumas perguntinhas que o Papa Francisco faz na encíclica Fratelli Tutti. Ele diz assim, dirigindo-se aos políticos, para quê? O que é que você tem feito no lugar onde você foi plantado? Quanto amor você semeou na sua atividade? O que é que você tem feito para fazer progredir o povo? Então, isso é que me motiva e por isso eu tenho orgulho de ser da classe política.
Pois é, a bancada católica agora tem que pegar essa encíclica e levar, né, para todo o plenário. É linda, porque linda. Ali está faltando, né, esse diálogo. Muitas vezes a gente vê, inclusive tem uma série de deputados que foram parar no Conselho de Ética, né, esse semestre. Sim. Como é que está essa situação? Porque, inclusive, o presidente da casa já disse, olha, agora brigou aqui, tem punição. Como é que tá? A maioria ali já aceitou essa nova posição aí de Arthur Lira? Na verdade, o Arthur Lira, ao apresentar aquela proposição, que na verdade era uma resposta àquela praticamente pancadaria que aconteceu na Comissão de Ética, no mesmo dia foram 3 questões, né? 3. O Conselho de Ética, o deputado Rogério Corrêa saiu de lá com hematoma na perna e com o terno rasgado. Foi. Olha que coisa, dentro do parlamento. O deputado, o presidente da Comissão de Educação, se dirigiu à ministra Cida Gonçalves, perguntando para ela, eu não sei como é que eu me dirijo à senhora por conta dessas questões de gênero, se eu chamo a senhora de mulher ou se não chamo. Olha que desrespeito. Dentro de uma audiência pública. Dentro de uma audiência pública. E na Comissão de Direitos Humanos, o deputado sai assim nas loucuras lá, questionando na hora da fala da deputada Erundina, que a levou à internação, à UTI, chegando lá com 54 de... Como é que chama? De pressão. Saturação. Que deve ser 99, estava com 54. Então, assim, aí o Arthur Lira, o que ele faz? Para responder a essa loucura que aconteceu naquela semana... do Arthur Lira, no primeiro dia ele fez esse discurso, de acabar com esse tipo de tensão e não conseguiu. Não conseguiu. Mas aí, nesse momento, o que ele faz? Ele coloca uma proposição dizendo que a mesa diretora e ele têm a prerrogativa de afastar cautelarmente. E aí o Congresso reage. Quando o Congresso reage a isso, ele diz assim, olha, nem todo o poder ao Lira. E está certo o Congresso. Aí não deixa o Lira fazer esse movimento, mas pega esse movimento que o Lira faz e empodera ainda mais o Conselho de Ética, exigindo do Conselho de Ética que agora tenha celeridade. Um caso desse, por exemplo, ele tem que ser apresentado em 72 horas, porque aí, se o Conselho de Ética não se manifestar, aí a mesa diretora se manifesta. Então, a gente fez do limão a limonada. O que nós pegamos? A proposta do Lira e empoderamos, não o Lira e a mesa diretora, mas empoderamos a Comissão de Ética. Esse é um caráter pedagógico da discussão política. Ok, a conversa aqui vai continuar, mas nós vamos para o intervalo rapidinho e já voltamos com mais Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Raymond, que é do PT do Rio de Janeiro e integrante da bancada católica lá na Câmara dos Deputados. Voltamos em 2 minutos. Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro. É o nosso último bloco. E, deputado, eu queria continuar nessa questão da violência, porque esse tema vai ser muito importante nas eleições deste ano e certamente vai também ultrapassar essa fronteira eleitoral e seguir até 2026. O governo federal quer fazer o SUS da Segurança Pública, né, o Sistema Único de Segurança Pública. Há uma emenda constitucional em estudo pelo ministro Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça. No Fórum Esfera, em São Paulo, o empresário Rubens Ometo, da Cosan, ele chegou a dizer que hoje o PCC domina 1.000 postos de combustíveis, não só em São Paulo, no Brasil, né? E que há aí um sequestro do Estado pelo PCC, inclusive por esses serviços. Como fazer para que o Estado possa retomar esses postos e evitar? Porque se até um empresário já está dizendo, olha, lá tem 1.000 postos controlados pelo PCC, por que isso continua? Por que a polícia não vai lá e já liquida logo com esse roubo, né, em relação ao Estado? Pois é, esse tema da segurança pública é um tema
que nós lá do Rio de Janeiro tínhamos que ser especialistas nele, né? Porque a gente vive isso, o Rio de Janeiro, com o advento das milícias, o tráfico, né? As nossas comunidades conflagradas, né? Então, mas é um tema muito difícil de lidar com ele, até porque nós compreendemos que segurança pública tem que ser feita com cidadania, né? Nós não temos no Brasil execução sumária, nós não temos no Brasil pena de morte, nós não temos no Brasil nem mesmo prisão perpétua. Nós temos um sistema, né, que ele precisa passar por alguns ajustes, e os ajustes eles devem acontecer, no meu entendimento, nos marcos da democracia. E os marcos da democracia no respeito aos direitos humanos, que a gente não pode perder isso de vista. O SUS, o Sistema Único da Segurança Pública, que foi, de certa forma, já alinhavado ali na gestão do Flávio Dino, à frente do Ministério da Justiça, e agora o Lewandowski continua com ele. Esse sistema é um desejo do governo e um grande debate na Câmara Federal. Qual é a grande questão colocada? É que muitos querem discutir a segurança pública no tomou-levou, né? Na lei do talião, né? Lei do talião, corta a mão, né? Muitos querem fazer isso. E a gente sabe que isso não resolve, né? A gente tem a história lá do Rio de Janeiro, né? da nossa querida cidade do Rio de Janeiro. O tráfico, por exemplo, substitui um menino, que é um aviãozinho, substitui por 2, 3 muito rapidamente. Qual o caminho para a gente lidar com isso? O caminho para a gente lidar com isso é o caminho da busca por cidadania através dos processos de educação, de empregabilidade, de diminuição da pobreza, de diminuição da fome, né, de mais oportunidades de trabalho. Por isso a importância de a gente ter, ainda agora, nós começamos lá no início desse programa aqui, falar sobre a questão da reforma tributária. A gente precisa saber o que nós tributamos mais, o que tributamos menos, como é que a gente organiza o Estado brasileiro a partir de legislação que diga assim, olha, é preciso ter recurso para melhorar a educação. O Lula, agora, recentemente, lançou o projeto de mais 100 novos campi dos institutos federais. Nós hoje tivemos um debate sobre ciência e tecnologia para que a gente não perca os cérebros, né, fantásticos que a gente tem para o exterior ou para a iniciativa privada, para que prestem serviços ao Brasil. Nós precisamos de compreender, o presidente Lula lançou recentemente o programa Pé de Meia, que é para a manutenção do estudante do ensino médio na escola, para a gente não ter evasão escolar. A gente precisa de organizar tudo isso. Mas o certo é que há muito profissional de segurança pública que tem debatido e tem estudado muito isso, e o grande dilema é exatamente esse. Não tanto ao mar e nem tanto à terra. Onde é que nós achamos um meio termo? O que é que nós podemos enrijecer mais? O que nós precisamos de ampliar para que não tenhamos que construir presídios e construir escolas e espaços de convivência que sejam... O senhor concorda que tem que aumentar a participação do governo federal nesse sistema de segurança? Que só repassar dinheiro, como é feito hoje, não dá? A segurança pública, na verdade, ela quase não, né? Constitucionalmente, ela é uma obrigação dos estados, né? Das unidades da federação, que são os estados. Eu sempre pensei diferente. Eu sempre pensei que todo mundo tem que ter responsabilidade. Uma cidade como São Paulo, uma cidade como Recife, como Belo Horizonte, como Porto Alegre, como o Rio de Janeiro, os seus prefeitos, né? Eles precisam de dialogar com o Estado a questão da segurança pública. E não só na dimensão de uma guarda municipal que seja patrimonial, né? Discutir segurança pública nesse viés da cidadania. E nesse sentido, acho que o governo federal agora mete a colher de pau nesse angu, né? Para dizer assim, ó, nós queremos dar a nossa contribuição e queremos chamar os entes todos para participar. Municípios, estados e a União, para discutir o tema da segurança pública para a gente avançar. Se não for isso, sabe, Zé Maria e Denise, se não for isso, eu acho que a gente vai ficar aí amassando barro, sabe? A gente não vai sair do lugar. Esse debate é antigo, foi muito discutido durante a Constituinte. A Constituição deu poderes ao governador, né? Mas agora a ideia que foi discutida desde a transição, que é qual é a participação do governo federal nesse processo. E o projeto assinado agora pelo ministro Ricardo Lewandowski fortalece a Polícia Federal para, de uma maneira muito mais clara,
atuar contra as milícias, né, e contra o crime organizado, define ali uma política nacional de segurança pública, unificação de dados sobre a violência, né, e, de certa forma, dá ao governo federal mais poderes. Mas o senhor defende um ponto importante que é meio americano, que é a municipalização de uma parte importante da segurança. Pois é, eu não sei se eu estou falando de municipalização, mas eu estou falando de um envolvimento do prefeito, né, portanto, do gestor municipal, nessa discussão da segurança pública. Como é que eu vou numa cidade como São Paulo, né, numa cidade como Rio de Janeiro, como é que eu vou esperar apenas que as forças de segurança sejam do Estado? Como é que eu posso interagir? E, de certa forma, tem uma outra questão que é para além de ser municipal, que é a questão das regiões metropolitanas. Né, o Rio de Janeiro, né, que nós temos aí o Rio de Janeiro, as 13 cidades da Baixada Fluminense, o leste fluminense, com Niterói e São Gonçalo, né, o Itaboraí, Magé, Tanguá. São violências diferentes, deputado? São violências diferentes, mas eu não sei se são só diferentes, mas elas, por mais que tenham nuances diferentes, elas estão aliançadas. Elas estão aliançadas, né? Então, a gente precisa de discutir. Eu tenho defendido isso nas eleições municipais do Rio de Janeiro, já há 3 eleições tenho falado isso. Alguém que se coloca como candidato a prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, ele não deveria prescindir do diálogo com a Prefeitura de Niterói, de São Gonçalo, de Caxias, de Nova Iguaçu, de São João do Meriti. Existe uma instituição, uma associação, né? Esse elo que os ligue. Dos prefeitos da grande Rio de Janeiro. Existe uma associação, não funciona? Não, eu tenho para mim que não funciona. Tenho para mim que não funciona, não. Não funciona, né? Porque não há um diálogo aberto. Acaba que o prefeito é eleito e ele acha que o terreno termina na divisa ali da Pavuna com São João, sabe? Ou de Jardim América com Caxias. Né? Acaba achando que está ali a divisão. E não há uma divisão. Agora, né? Você imagina interior, cidades do interior onde o prefeito está longe da capital, ou seja, longe do governador, né? Ele teria que ter uma participação muito grande ali na segurança pública. Deveria ter... Houve um tempo que ele nomeava o delegado, né? Aqueles delegados de calça curta, chamados. Pois é. E tem um dado aí também do interior, Zé Maria, que a gente precisa de pensar nele também. Nós mudamos o sistema prisional brasileiro, né? Você tem, por exemplo, a minha cidade, Conceição do Mato Dentro, lá no interior de Minas, nós tínhamos lá uma cadeia pública. Então, um cara que cometia um crime, ele ia para aquela cadeia pública. Aí ia lá, a dona Jandira fazia uma visita e disse, olha, eu tive com tua mãe, te mandou um abraço, tu tem que se recuperar, etc, etc. Então, você tinha pequenos núcleos onde as pessoas, de certa forma, eram mais referenciadas. A gente terminou com isso. Proibiu, né? Hoje tem os grandes presídios. Não, proibiu, não pode. Pois é, proibiu, não pode ter. Não pode ter. Aí o que a gente tem? A gente tinha um problema, ao invés de resolver o problema e solucionar o problema e dizer onde é que está errado, vamos consertar, a gente acabou com isso e um menino que comete um pequeno crime, que ele poderia muito bem ser ressocializado junto à sua comunidade, ele vai para um grande presídio e lá no grande presídio ele vai fazer lá uma universidade. O Brasil é um país violento. O Brasil é um país violento. Né? E é difícil de combater isso. Eu acho difícil de combater e, por isso, a importância do governo federal meter a colher agora e com o projeto encaminhado à Câmara, né, do Sistema Único de Segurança Pública. Certamente vai ser um assunto para o próximo semestre. Aliás, para este semestre, já viramos ampulheta, próximo semestre de trabalho do Legislativo, que só deve voltar a funcionar mesmo depois das eleições. Agora, antes disso, tem o assunto que eu toquei aqui no início do nosso programa, que foi a reforma tributária. Já ouvi dizer essa semana que é preciso colocar, por exemplo, a carne na cesta básica. Como é que vai ser isso? Vai estar mesmo? O senhor acha que vai ser possível seguir por aí? Porque esse vai ser um dos grandes debates ali, né? O que fica no imposto seletivo, que é aquele imposto mais alto, né? O chamado imposto pecado para cigarros e outras coisas que fazem mal à saúde, e tem a cesta básica desonerada e os outros produtos ali, serviços normais.
como é que vai ser a questão da carne, que agora virou o grande debate aí dos últimos dias? Pois é, o debate que está acalorado, né, sobre a questão da carne. Pois é, você sabe que tem um debate, e aí fala sobre isso, né, a questão da desoneração da cesta básica, incluindo os itens da proteína, né, que precisa estar lá, é claro, da carne, de modo particular. Mas, assim, tem um movimento no Brasil que está tomando um corpo que está muito bonito, né, e que a gente espera que nessa semana, certamente na próxima semana, o debate vai se dar ali na Câmara Federal para aprovação da reforma tributária. O que a gente tem já é um movimento que já interferiu no texto do relator, que é a chamada reforma tributária 3S, né? Que é saudável, sustentável e solidária. Então, você precisa de taxar o tabaco, taxar os itens que prejudicam a saúde, porque isso corresponde depois a um gasto do Estado com a saúde pública, por exemplo. Mas você precisa, por exemplo, desonerar produtos que vão para a cesta básica, como a carne, como os alimentos da pequena agricultura, os alimentos que aí a gente trabalha a questão dos itens que tornam a reforma tributária saudável. E na questão da sustentabilidade, a gente tem que taxar os agrotóxicos, tem que taxar fortemente os agrotóxicos e de certa forma, diminuir, desonerar a agricultura, que é a agricultura da chamada comida de verdade, da comida boa, da comida saudável. Mas isso tudo é um jogo, né? Porque num país de uma agricultura pulsante como é o agronegócio no Brasil, da soja, do milho, né, etc., tem que ter muitos detalhes. E aí, a última é a questão da solidariedade, né? Uma reforma tributária solidária, que a gente diz assim, quem paga mais imposto no Brasil são os pobres, né? Nós somos assalariados, né? Os assalariados pagamos imposto de renda, etc., etc., etc. As grandes fortunas, os chamados super ricos, né, pagam muito pouco ou nada de imposto. É uma mudança importante, né? Pois é, frente a frente é assim, aberto, com uma conversa boa, passou rápido, né, deputado? Muito rápido. Muito obrigado, muito boa noite e o senhor tem as portas abertas aqui da Rede Vida para o senhor. Quero agradecer muito a você, Zé Maria, você também, Denise, vocês são espetaculares, né? Me deixam muito à vontade. Eu fico, às vezes, com a cara feia aqui na frente da câmera, mas vocês me deixam muito à vontade, a culpa não é de vocês, não. E deixar um abraço para todo mundo, desejar que cada um de nós também prossiga fazendo essa pergunta, nós na atividade política, e você também, essa pergunta que o Papa Francisco fez na Laudato Si, para quê? Em que eu tenho feito progredir o meu povo? Né? Um abraço para todo mundo, minha saudação franciscana de paz e bem. Eu diria que em toda atividade nós deveríamos fazer duas perguntas. A primeira é para que isso, né? Onde isso vai dar? E outra, assim, estou pensando direito. Tudo bem? Muito boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e boa noite para você que esteve aqui com a gente até agora. Até a semana que vem, né, Zé Maria? Isso, sempre. Muito obrigado, muito boa noite. Continue aqui na Rede Vida. É porque começa agora o Jornal da Vida com as notícias importantes e comentários aí, as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, fiquem com Deus.